O excelentíssimo senhor presidente da República Tancredo de Almeida Neves faleceu esta noite. Apesar de até hoje ter sido considerada uma fatalidade a morte de Tancredo, foi um plano arquitetado pelos líderes do regime autoritário. Quando perceberam que sua vitória é inevitável, Tancredo sofreu um atentado, e após 38 dias de agonia e 7 cirurgias, o primeiro presidente civil eleito desde o golpe militar morre. Em 1996, durante uma entrevista ao programa Roda Viva em São Paulo, o general Newton Cruz admitiu que em outubro de 84, quando era comandante militar do Planalto, foi procurado pelo então candidato da situação Paulo Maluf, que teria proposto um golpe militar, caso Tancredo fosse eleito, justificando que o adversário estava muito doente. Como Maluf poderia saber da doença de Tancredo com 6 meses de antecedência? Ele tinha medo, porque tranquilo e escancar a podridão do poder e precisava ser calado. Um dia antes da sua póstuma missa na Catedral de Brasília, a luz se apagou e ouviu-se um tiro. Tancredo foi baleado, e uma repórter viu a cena, e a TV Globo, que era contra a eleição, ficou fora do ar o tempo. A famosa repórter que presenteou o atentado quando Tancredo Neves foi rapidamente censurada para não divulgar nada, foi mandada para o estrangeiro, voltando anos depois em destaque na emissora. A bala que atingiu Tancredo Neves não era de metal, mas sim de gelo no gelo 200 graus abaixo de zero e com veneno. A vítima nem percebe que foi baleada. Do veneno age como uma doença fatal, segundo a história oficial. Assim que se sentiu mal, o presidente eleito foi levado para o hospital em Brasília. Sabe-se que este hospital tal não possuiria todas as exigências para a cirurgia que ele deveria sofrer. No entanto, os médicos vetaram a transferência para o Instituto do Coração em São Paulo, alegando que a cirurgia deveria começar em no máximo 1 hora. Somente 3 horas depois os médicos começaram a operação. Com 40 pessoas dentro do centro cirúrgico, não há registros sobre vídeos ou áudios do atentado. Eles foram completamente apagados, e até hoje ninguém toca no assunto. Há ainda indícios de que não houve apenas um atentado. Uma tentativa anterior teria errado o alvo. Ao mesmo tempo que Tancredo era internado com fortes dores abdominais, o seu mordomo João Rosa começou a sofrer dores similares. O funcionário do Planalto acompanhava Tancredo em sua residência provisória, na Grande do Riacho Fundo, e o mordomo ficou 16 dias no hospital. E como Tancredo sobre os 7 cirurgias antes de morrer, a doença foi diagnosticada com diverticulite. Primeiro diagnóstico do presidente. João e Tancredo sentindo os mesmos sintomas no intervalo muito curto de tempo. Como viviam no mesmo local, pode despertar que ambos tenham sido envenenados. O presidente eleito era o alvo principal, mas o assassino por azar errou sua primeira tentativa. Quando Tancredo estava no TI, começou uma polêmica nacional sobre quem deveria assumir. O presidente da Câmara Ulisses Guimarães, líder do movimento pelas eleições diretas, ou Sarney, antigo colaborador da ditadura. A preferência dos militares era flagrante pela segunda opção. Nessa época o exército entrou em alerta máximo, ficando 3 dias fortemente armado para o combate, o que depois foi justificado como apenas um exercício. Após a confirmação da morte do presidente eleito, começava uma macabra conspiração para transformar Tancredo em herói nacional, e pavimentaram o caminho de Sarney ao poder. Nos momentos os militares seguraram o culto de Tancredo, que estava com um par de óculos escuros na janela do hospital, e acenaram um adeus para as pessoas que estavam embaixo. Existe até mesmo uma foto tirada de Tancredo, como se tivesse vivo dentro do hospital. Note que o cadáver já estava em adiantado estado de decomposição. Os militares que apoiavam Sarney esconderam a notícia da morte por dias e deixaram para divulgar apenas o dia de Tiradentes, herói nacional, e mineiro como Tancredo Neves. Assim, após grande comoção nacional, Ulisses saiu de cena, e José Sarney assumiu a presidência. Antônio Brito, secretário de imprensa da presidência que deu notícia do falecimento, participou de toda a trama e foi premiado se elegendo governador, e quase foi o candidato escolhido por Itamar Franco para sua sucessão. Tancredo estava velho, com 75 anos, e faria apenas de mandato de transição de apenas 2 anos, com eleições diretas para presidente já em 86. Na contramão desse plano, José Sarney ficou no poder não por 4, mas 5 anos, até 1990.